Muito boa tarde, Sr. Deputado Batista Leite. Em relação às suas questões, eu vou aqui repetir o que disse no início da minha intervenção, que nós nos vamos limitar a falar no âmbito das competências da Direção-Geral da Saúde ou, concretamente, no meu caso unipessoal, no âmbito das competências da Autoridade de Saúde Nacional. Relativamente à questão da testagem, só para complementar o que foi dito pelo Dr. André Peralta e o que foi perguntado pelo Sr. Deputado, eu tenho aqui a referir que não me chegou notícia de constrangimentos no fornecimento ou limitação no acesso aos testes. Portanto, o que nos parece é que está a existir uma utilização criteriosa de testes, mas como nós todos sabemos, além do que já foi dito pelo Dr. André Peralta, de facto, estamos com incidências bastante elevadas e, portanto, se há muitos casos, é óbvio que esses casos repercutir-se-ão na proporção de positivos. De qualquer maneira, volto a reiterar que não temos conhecimento de nenhuma limitação à testagem, sempre que isso seja considerado pertinente, quer pelos médicos assistentes, quer pelas autoridades de saúde, no âmbito do acompanhamento, por exemplo, de surtos ou de contactos. Portanto, quero aqui deixar isso bastante claro. Relativamente à questão da mortalidade, eu passaria ao Dr. André Peralta, porque é o diretor da Direção de Serviços que tem o sistema de mortalidade, o SICO. Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, pela pergunta. Dois apontamentos muito rápidos sobre mortalidade. Efetivamente, Portugal tem uma tendência decrescente de mortalidade Covid por milhão de habitantes, que é o indicador de referência do ECDC. Em relação à mortalidade não Covid, Portugal experiencia, é verdade, um período de excesso de mortalidade, mas não é o único país da Europa a experienciar excesso de mortalidade. Países como Itália, Áustria ou os Países Baixos também têm experienciado na semana 53 períodos de excesso de mortalidade, que se contextualizam, obviamente, no contexto pandémico em que vivemos, tendo também alguma influência a questão climatérica e as baixas temperaturas que se têm feito sentir. Muito obrigado. Novamente, para responder em relação à questão que foi colocada para as escolas, as indicações da Direção-Geral mantêm-se e são indicações muito claras. Temos um referencial de apoio, quer às escolas, quer às autoridades de saúde e às equipas de saúde pública, e o que deve ser feito na presença de um caso isolado ou de um surto numa escola é uma avaliação muito criteriosa do risco. E essa avaliação criteriosa do risco destina-se a que as medidas que forem tomadas sejam proporcionais a esse risco, e aqui o que interessa é, de facto, identificar claramente o benefício com a suspensão da atividade não presencial. Esse encerramento, essa suspensão da atividade letiva não presencial deve ser cirúrgica, seletiva, abrangendo o menor número possível de alunos, de comunidade educativa, de professores e de outros profissionais, por forma a manter o normal funcionamento da escola. Portanto, nós preconizamos uma rigorosa avaliação do risco e uma intervenção cirúrgica e seletiva para reduzir esse risco sem causar dano a outras vertentes importantes no desenvolvimento das crianças e da nossa sociedade. Obrigada. Vou passar a última questão sobre vacinação ao professor Walter Fonseca. Muito boa tarde, Sr. Deputado. Cumprimentá-lo e agradecer a sua questão. Naturalmente que a Direção-Geral da Saúde considera que a vacinação o mais rápido possível e atempada é uma medida de saúde pública necessária no contexto atual, e a vacinação tem ocorrido em linha com aquilo que são os acordos e as decisões na União Europeia,
à medida que as tranches de vacinas chegam. Portanto, tem sido feito tudo o que está ao nosso alcance para administrar as vacinas à medida que os tranches vacinais vão chegando. É importante, claro, dar nota do número de vacinados em Portugal, que tem sido feita com os números que o Sr. Deputado também referiu.